Senta aí, respira um pouco, não precisa responder nada agora. Hoje eu só quero conversar com você. Talvez você seja pai ou seja filho. Talvez seja os dois ao mesmo tempo. E antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer algo importante. Aqui não tem julgamento. Aqui tem escuta. Hoje vamos falar sobre pai presente e pai provedor. Sobre amor, culpa, ausência, esforço, silêncio e reparação. E eu te convido a ficar comigo até o final. Porque essa história não é sobre acusar. É sobre compreender. E compreender muda tudo. Imagina a cena: um pai acordando cedo. A casa ainda escura. Os filhos dormindo. Ele sai em silêncio. Trabalha o dia inteiro, volta cansado. Às vezes volta quando os filhos já estão indo dormir. Esse pai ama do jeito que aprendeu. Ama trabalhando, ama se sacrificando, ama abrindo mão. Na clínica, esse pai aparece o tempo todo. Às vezes sentado à minha frente, às vezes vivendo na fala de alguém que foi criança. Freud dizia que a infância não passa. Ela continua operando dentro de nós. E quando falamos de pai, falamos de marcas profundas. O pai provedor costuma acreditar que o amor está no esforço, no dinheiro, na segurança. E isso não é mentira. Existe amor ali. Mas existe também algo que falta, algo que não se compra, algo que não se compensa com presentes. Freud falava da função paterna, não apenas do pai enquanto pessoa, mas do pai enquanto referência. Aquele que introduz limite, lei, organização do mundo. Quando essa função falha emocionalmente, a criança tenta preencher sozinha. E criança não deveria ter que preencher nada. Ela cria fantasias. E fantasia é tentativa de entender o vazio. Muitos filhos de pais provedores cresceram com uma pergunta silenciosa. Por que ele nunca tinha tempo para mim? Essa pergunta não respondida vira sintoma. Vira ansiedade, vira cobran. Vira sensação constante de insuficiência. Pai, se você está escutando isso, fica até o final. Ainda há tempo de fazer diferente. Lacan nos aprofunda ainda mais. Ele diz que o pai é aquele que introduz a criança no mundo simbólico, na linguagem, na cultura, no reconhecimento. Não basta estar em casa. É preciso estar disponível psiquicamente. Um pai pode trabalhar muito e ainda assim ser presente. E um pai pode estar o tempo todo em casa e ser completamente ausente. A diferença está no olhar, na escuta, no interesse real. Quando o pai não escuta, a criança aprende algo perigoso. Aprende que precisa se virar sozinha. E isso gera adultos que nunca descansam emocionalmente. Se isso está fazendo sentido, continua comigo. O ponto central ainda está chegando. Donald Winnicott nos ensina algo libertador. A criança não precisa de pais perfeitos. Precisa de pais suficientemente bons. O pai suficientemente bom é aquele que falha, mas repara, que erra, mas volta, que se assenta, mas reconhece. O pai provedor muitas vezes falha sem perceber, e não repara porque acredita que o dinheiro já fez isso. Mas afeto não se substitui, afeto se vive. Presença não é quantidade de horas, é qualidade de encontro. 5 minutos de escuta verdadeira valem mais que um dia inteiro distraído. Melanie Klein nos mostra que a criança constrói imagens internas dos pais. O pai real vira um pai interno. Quando o pai é distante, essa imagem se divide. Um pai idealizado, um pai ausente. Isso gera amor, misturado com raiva, admiração misturada com frustração. Muitos adultos defendem seus pais com força, mas carregam um vazio difícil de nomear. E sem perceber, repetem esse mesmo padrão com seus próprios filhos. Na clínica, a culpa do pai provedor é silenciosa. Ele não fala muito. Ele não chora facilmente. Ele se fecha. Ele diz: eu fiz o que pude. Eu dei tudo do melhor. Eu não sabia fazer diferente. E muitas vezes é verdade. Mas existe uma dor escondida aí. A dor de perceber que talvez o filho precisasse menos de coisas e mais dele. A paternidade toca no narcisismo, no ideal de homem, no medo profundo de falhar. Alexandre Patrício fala sobre como os homens foram ensinados a sustentar,
Não assenti. Maria Homem nos lembra que amar exige disponibilidade emocional, não só presença física, e aqui chegamos à pergunta que muitos pais fazem em silêncio. Como compensar a ausência? Sem romantizar, sem prometer milagres. O primeiro passo é reconhecer, mas não para se culpar, e sim para se responsabilizar e dizer: eu sei que estive pouco. Eu quero estar mais agora. Isso é reparador. O segundo passo é escutar, sem se defender. Às vezes o filho vai trazer dor, mágoa, ressentimento. Escutar não é concordar. É validar a experiência do outro. O terceiro passo é criar pequenos rituais que sejam constantes, possíveis. Presença não é evento, é repetição. A psicanálise não promete finais perfeitos. Ela oferece compreensão. Você não precisa ser o pai ideal, você precisa ser um pai possível, humano, implicado. A presença começa quando você para de fugir do desconforto emocional, quando troca a performance pelo encontro. E se você é filho ouvindo isso, talvez essa história te ajude a ressignificar. Não justificar, mas compreender. Porque compreender não apaga a dor, mas impede que ela continue se repetindo. Se você ficou até aqui, essa conversa já começou a fazer efeito. Ela não termina agora. Ela continua dentro de você. E é aí que a verdadeira terapia começa. Gostou? Curte e compartilhe. Segue nosso canal para mais fofocas no divã. Assinado, o terapeuta.